isso aí, pessoal. Sejam muito bem-vindos a mais uma aula e mais uma discussão da nossa plataforma. E hoje eu vou abordar com vocês o tema, né, trilhos anatômicos, né? Faz parte aí também da nossa avaliação, mas eu gostaria que vocês entendessem dois conceitos que são diferentes. O primeiro conceito que eu apresentei para vocês foi com relação às cadeias fisiológicas, ok? As cadeias fisiológicas. Então, vocês viram a cadeia de flexão, a cadeia de extensão, as cadeias cruzadas, a cadeia de abertura, a cadeia de fechamento. Qual é o contexto que nós temos com relação às estruturas anatômicas envolvidas, os principais planos de ligação, e comece a treinar, né, o olho de vocês para esse tipo de avaliação com termografia. Agora, já na aula de trilhos anatômicos, esses trilhos também são considerados como meridianos miofaciais, né? Então, o que é isso? Foi uma descrição feita principalmente por Tomás Meyers, ele que trouxe, né, todo esse conceito desses trilhos, e esses trilhos, eles estarão associados aí às cadeias fisiológicas. Cada autor, cada pesquisador, ele tem o seu conceito, né? Mas todos eles, eu digo que eles beberam da mesma fonte. Então, por exemplo, se vocês pensarem no conceito do Leopold Busquet, no conceito do RPG, quem trouxe, né, foi quem idealizou, aliás, foi o Suchard. Todo esse povo, eles beberam da mesma fonte, né? Ela começou lá com Mézières, lembram dessa? Quem trabalha com terapia manual vai saber muito bem dessas pessoas que eu acabei de citar aqui para vocês. Então, trazendo, né, o conceito aqui sobre os trilhos anatômicos, né? Então, são linhas que nós temos no nosso corpo. Essas linhas, elas possuem alguns direcionamentos que eu vou mostrar aqui para vocês. E para que servem essas linhas, né? Então, por exemplo, para nos dar uma melhor estabilidade, uma melhor estabilidade. Algumas linhas, elas estarão sob tensão, dependendo de uma postura, dependendo de uma disfunção, ou dependendo, por exemplo, de um gesto esportivo. Então, algumas linhas estarão sob tensão, outras linhas estarão mais relaxadas, vamos dizer assim. Algumas dessas linhas, elas vão sofrer algum tipo de deformação. Isso é momentâneo, porque lembre-se do conceito que a fáscia, ela é uma estrutura que acompanha, né, um determinado segmento, isso permitindo aí uma maior mobilidade dos nossos tecidos, beleza? Algumas linhas também sofrerão processos de fixação. Então, muitas vezes você tem um meridiano miofacial que ele é mais solicitado em um determinado gesto ou determinado movimento, ou, por exemplo, tem até aqui na aula, eu vou mostrar para vocês alguns slides de músicos, né? Então, os músicos, eles permanecem numa única postura por 1, 2, 3, 4 horas, muitas vezes, e eles acabam sempre tendo algumas linhas que serão tracionadas um pouco mais que as outras, e isso é normal, tá? É o nosso corpo sofrendo ali todas as adaptações para que o movimento, para que um determinado gesto, ele seja o mais uniforme possível, beleza? E, claro, junto com deformação, nós temos essas linhas promovendo uma melhor elasticidade. Podemos falar aqui também na palavra mobilidade, ok? E interessante que o Meyers, né, ele fez esse comparativo junto com os meridianos até de acupuntura, tá? Porém, esse tecido que nós vamos discutir aqui, ele é um tecido dissecável, tá? Não é um canal energético. Então, através da conexão, através da ligação entre as fáscias, esses tecidos, eles vão manter uma determinada conexão. Exemplo aqui, tá? Por exemplo, essa linha aqui, ó, que vocês estão vendo, essa linha, ela vai em direção aqui ao polegar. Aí do polegar vai sair uma outra linha que vai em direção ao indicador. Então, no conceito da medicina chinesa, por exemplo, essa linha que vocês estão vendo aqui, ó, passando o mouse, é o meridiano do pulmão, tá?
E a linha que começa na região do segundo dedo é uma linha do meridiano do intestino grosso. Aqui posterior, né, você tem linhas que são relacionadas ao meridiano da bexiga, linhas que vão passar aqui pela região anterior do nosso corpo, relacionada na medicina chinesa também como uma linha do trajeto do meridiano do estômago. Então, o nosso corpo ele vai passando, né, ele vai tendo essas linhas de conexão. E aí eu gostaria de alertar vocês que até no material de apoio existe, né, tem lá o livro para vocês, dos trilhos anatômicos de Thomas Myers. Lógico que aqui não é o nosso objetivo explicar detalhadamente, linha por linha, onde cada uma vai se conectar. Não é um curso específico, tá? Sobre trilhos anatômicos, porém, quero que vocês treinem a visão de vocês com a termografia para que vocês consigam enxergar esses sinais de sobrecarga nesses trilhos anatômicos, perfeito? E aí nós separamos para vocês, né, por exemplo, aqui, as principais linhas, sendo uma linha posterior ou um trilho posterior, uma linha superficial anterior, uma linha lateral, uma linha em espiral, sendo a linha espiral subdividida em linha espiral anterior e linha espiral posterior. Essas são as principais divisões que nós temos aí dos trilhos anatômicos, ok? Então percebam o seguinte, né? Essas linhas, né, do membro superior, elas vão também sofrer algumas subdivisões. Então, por exemplo, eu vou ter uma linha profunda anterior de membro superior, eu vou ter uma linha superficial anterior do membro superior, eu vou ter uma linha profunda posterior e uma linha profunda, uma linha superficial posterior. Então, isso, né, essa divisão, ela é uma divisão de um tecido conectivo, de um tecido conjuntivo, porém, na prática, não tem como nós separarmos o estímulo que nós estamos ofertando para o nosso paciente de acordo com as técnicas regenerativas. Vou dar um exemplo aqui. Se você trabalha, por exemplo, com ondas de choque e você quiser tratar de uma epicondilite, lateral ou de uma epicondilite medial, perceba, eu não tenho como programar meu equipamento e trazer a seguinte estimulação: olha, eu quero pegar somente a linha superficial anterior do membro superior. Não, não tem como a gente fazer isso, porque essas estruturas elas são unidas, essas estruturas elas são literalmente conectadas, perfeito? Então, percebam, né, percebam através dessa imagem aqui o seguinte: aqui nós temos, por exemplo, a linha profunda anterior, tá? Aqui eu tenho a linha superficial anterior do membro superior. Então, olha o segmento, nós temos desde a região aqui da mão, do polegar, passando pela região do antebraço, passando aqui pela região do braço, se conectando aqui na linha do peitoral. Então, essa face que nós estamos verificando aqui é uma face medial, principalmente, né, das estruturas que passam nesse caminho que eu acabei de mostrar para vocês. Já essa linha superficial anterior, ela vai passar principalmente pela região dos flexores, ela vai em direção ao epicôndilo, passando pelo bíceps, e vai, olha aqui, ó, conectar a região do peitoral, e aqui eu já tenho uma outra face mostrando a região abdominal. Então, conseguiram, né, enxergar esse trajeto dessa linha? Agora já, nessa outra imagem aqui, nós estamos conseguindo visualizar a linha profunda posterior. Então, observem o direcionamento. Ela vem para a região do tríceps, ela vem passando em direção principalmente aqui ao quinto dedo, ela vai se conectar com a região interescapular. Olha aqui, ó, região interescapular, região do trapézio inferior, região do deltoide. Então, são várias, né, estruturas que vão se
conectando aqui, né, são linhas de comunicação e não tem como, né, não tem como a gente pensar numa única estrutura. E olha essa outra linha aqui, ó, é uma linha superficial posterior de membro superior. E aí eu gostaria de mostrar para vocês o seguinte, né, quando a gente está fazendo a nossa avaliação, quando você está colocando aí o seu paciente para uma coleta de história, nós temos que ser assim, o mais, digo, mais criterioso possível para a gente poder fazer essa coleta. E aí o paciente ele chega para você, por exemplo, com uma dor nessa região aqui, ó, na região interescapular. Então não é incomum você encontrar os seus pacientes desenvolverem aparecimento aí de pontos miofaciais. Muitas vezes você tem um trilho inteiro alterado, então ele tem vários pontinhos miofaciais. Então observe na termografia se ele tem, por exemplo, esse padrão, às vezes uma hiperradiação nessa região do posterior aqui, ó, na região do deltoide, ou na região da região escapular, do interescapular, passando pelo tríceps, nós temos que ir buscando esses sinais, né, esses achados aí na termografia. Então percebam o seguinte, né, como definição até do Meyers, o que ele coloca, né? Que a palavra, olha lá, a palavra miofáscia, ela denota a natureza agrupada, inseparável do tecido muscular e sua teia acompanha o tecido conjuntivo. Então, olha só, todo esse envelopamento. Então, se nós olharmos esse paciente aqui, então ele tem uma alteração, por exemplo, na região do ombro direito, ele tem uma elevação um pouco aqui de ombro. Então, essa linha, ela vai ficar um pouco mais encurtada. Consequentemente, isso pode repercutir para a região do peitoral, isso pode repercutir para a região também abdominal. Aqui só mostrando, né, isso que nós já discutimos, já falamos para vocês. Mais linhas, por exemplo, até no livro do Meyers, pesquisem sobre tratamento para escoliose, tá bem interessante entender essas linhas, entender as cadeias fisiológicas, e a termografia também é uma técnica que vai te ajudar a você pensar um pouco mais fora da casinha quando vocês estiverem diante de um paciente com escoliose, beleza? Esse outro slide aqui mostra a conexão, que não existe, né, uma separação. Então, aqui está uma imagem dessas fáscias, né, por onde elas vão se conectar. Então, tenho conexão que vão para a região posterior, tenho conexão que vão para a região lateral, eu tenho conexão que vem para a região inferior. Então, pensando nesse conceito, nós separamos também, ó, essa imagem anatômica. Então, nós temos reto abdominal, oblíquo, e aqui nós temos o nosso cinturão aqui do abdômen, né, o transverso de abdômen. E observem na termografia como, se vocês limparem, né, tratarem muito bem dessa imagem, e claro, né, o paciente, nesse caso, é um atleta, percebam o seguinte, olha só, eu tenho a região, né, o trajeto do reto abdominal, essa é uma região que nós temos uma maior concentração de gordura aqui, por isso essa imagem azul, essa hiporradiação. Agora, olha só a ligação que nós temos na região do oblíquo. Então, percebam que eu tenho aumento de circulação local, desenhando, né, literalmente aí essa fibra muscular. Esse é um exemplo bem bacana que a gente trouxe aqui para mostrar para vocês. E olha só a conexão, né? Então, se nós pensarmos aqui na linha superficial posterior, é uma linha que ela é conectada desde a base do crânio até a região aqui do pé. Então, percebam, aqui nós temos várias saídas, né? Aliás, nós temos os forames de base do crânio, aqui nós temos o músculo, por exemplo, aqui esse é o reto lateral da cabeça, aqui nós temos o reto posterior da cabeça, por exemplo, aqui nós temos outro músculo que vem bem no próximo aqui, a base que vem conectado aqui junto com o ligamento nucal.
Aqui eu tenho a saída, né, dos forames de base do crânio. Então, a sobrecarga, ela vai ser muscular, a sobrecarga, ela vai ser neuropática. Não tem como a gente, né, simplesmente separar todas essas estruturas, porque elas são emaranhadas, né, elas são muito bem unidas. Eu quero que vocês se atentem no seguinte, tá? A ligação que nós temos, ela se inicia aqui, ó, na base do crânio. Então, nós temos o ligamento, principalmente o ligamento nucal. Aí, através dos paravertebrais aqui, dos multífidos também, essa ligação, ela vai para a região do quadril. Essa conexão, ela acontece através do ligamento sacrotuberal, uma estrutura anatômica. Depois ela vem em direção ao isquiotibial, tanto a sua porção medial quanto a sua porção lateral, passando para a região da perna, indo em direção à inserção aqui no calcâneo. Então, olha só que interessante o trajeto todo que esse trilho percorre. E aí, quando você faz a tua avaliação, quando você faz a tua avaliação pela termografia, percebam o seguinte: essa paciente é uma paciente lutadora de jiu-jitsu, tá? Ela lutou jiu-jitsu por um bom tempo. Ela teve algumas dores na região da coluna, ela teve algumas dores na região abdominal. Então, olha só como desenha esse trajeto, ó. Se vocês observarem tanto a base aqui, ó, do crânio à direita, ela tem sinais de hiperradiação maior do que o lado esquerdo, do hemicorpo esquerdo. A região interescapular, aqui, ó, à direita, um sinal de sobrecarga maior com relação ao lado esquerdo. Aí, se vocês perceberem, eu tenho uma maior área aqui, ó, estou passando o mouse para vocês, toda a sobrecarga vem do lado direito. Percebam a diferença que eu tenho na região do glúteo, olha aqui, ó, à direita. Posterior de coxa, aqui eu tenho uma imagem mais amarelada aqui, mais esverdeada, mais hiperradiante, comparado com o lado contralateral. Aqui eu tenho uma imagem mais azulada, aqui, ó, uma diminuição de temperatura aqui. E a mesma coisa vai acontecer na panturrilha. Então, se nós não trabalharmos, né, todo o trilho anatômico, essa paciente ela pode sofrer, por exemplo, com fascite, essa paciente pode sofrer com disfunção sacroiliaca, e tudo isso decorrente de uma hiperprogramação de todo esse trilho anatômico posterior. Esse é um exemplo que nós trouxemos com a termografia, temos vários exemplos aqui no Instituto, para que fique o mais claro possível essa visualização para vocês, perfeito? Então, a distribuição dessa linha, de novo, ó, ligamento nucal, através dos paravertebrais, aqui toda a conexão, ligamento sacrotuberal, aqui nós temos a conexão com posterior de coxa, com panturrilha, finalizando no pé. E olha só os pontos, né? Se vocês abrirem qualquer mapa de pontos miofasciais, vocês vão poder observar que aqui nós temos pontos de acupuntura, né? Então nós temos pontos de acupuntura, por exemplo, aqui ó, pontos do meridiano do intestino delgado. Aqui nós temos pontos do triplo aquecedor, que são meridianos de acupuntura. Aqui nós temos ponto da vesícula biliar, enfim, pontos de bexiga. Então, todos esses pontos que são descritos como que estão descritos no mapa dos pontos miofasciais, eles possuem, tá? Essa conexão com pontos de acupuntura, são os mesmos pontos. Então, tem até um artigo mostrando para vocês essa correlação hoje, ela já é mais de 95% já descrita na literatura, beleza? Olha só a linha superficial anterior. Então, a ligação que nós temos dessa linha, né? Se vocês observarem, essa região anterior do pescoço, passando pela região do externo, do peitoral, vindo em direção ao reto abdominal. Então, perceba a conexão ó, que tem na região do escaleno. Então, por união de fáscias, vai passando pela região retroesternal aqui, passa pela região do reto abdominal. E a mesma coisa, vai se unir na região do quadril, passando pelo quadríceps e finalizando aqui no trajeto, do tibial anterior, chegando até os extensores do pé. É o caminho que a linha superficial anterior, ela, anatomicamente, ou essa descrição através
dessas fáscias ou desses meridianos miofaciais. E observem nessa termografia o seguinte: olha a diferença que nós temos na região do hemicorpo à direita, comparado com o hemicorpo à esquerda. Então, se vocês observarem na região cervical, na região da fossa supraclavicular, passando pela região peitoral, passando pela região abdominal, passando pelo quadril, passando pela coxa, finalizando na perna, todo esse trilho ele está hiperprogramado comparado com o lado esquerdo. Então, o trilho anatômico direito, ele é muito mais hiperprogramado com relação ao trilho, né, ao trilho anterior aqui esquerdo. E essa paciente, ela teve um histórico de ela fez um quadro de apendicite aguda, eles não tinham, na verdade, o hospital que ela buscou não tinha ultrassom disponível na hora para poder fazer o diagnóstico, ela estava evoluindo com distensão abdominal, com febre e tal, e tiveram que fazer uma laparotomia exploradora. Então, após, né, uma semana de cirurgia, olha só como ela sobrecarregou totalmente o trilho aqui à direita, fez a presença de vários pontinhos miofaciais na região do abdominal, então isso sobrecarregou toda esse trajeto desse trilho anatômico, perfeito? Então, lembrando, né, aqui nós temos essa linha superficial anterior, então a comunicação vem desde a região do esternocleido, do escaleno, e vai passando, ó, por toda a região anterior do tórax, quadril e finalizando lá no pé. Então, muitas vezes, né, você vai tratar, por exemplo, o seu paciente com agulhamento seco, por exemplo. Então, você fez uma palpação, viu que ele tem uma dor na região external, tem uma palpação na região de uma dor de um trajeto abdominal, e aí você fica preso ali, tenta manipular um pouco essa agulha, o paciente não responde muito bem, só que a base está aqui, ó, na região do esternocleido e na região do escaleno. Então, examina esses pontos, provoque as lateralizações de cabeça, provoque as rotações de cabeça, para que você possa verificar se tem ou não pontos miofaciais ou sinais de sobrecarga na região do escaleno. Se for fazer ondas de choque, por exemplo, né, eu digo ondas de choque porque tem muita gente que acha que nós não temos que que estimular a região anterior do pescoço. Então, você sabendo dosar a energia do seu equipamento, isso é muito simples de ser executado, tá? Então, você não vai ficar martelando uma energia profunda nessa região, porque eu tenho seio de carótida, né? Eu tenho seio carotídeo, o paciente pode ter reflexo de tosse, enfim, pode ter algumas repercussões não tão interessantes na sua sessão, mas se você tem uma sobrecarga dessa cadeia de flexão e também do trilho anatômico anterior, a sugestão é começar a estimulação desde a região do esternocleido, dos escalenos, para que a gente consiga aí desprogramá-la da melhor maneira possível, beleza? Olha o plano de ligação da linha anterior, passando pela região abdominal, vindo em direção à pelve, olha aqui, ó, é todo o trajeto que ela tem, essa linha profunda, aliás. E aí nós separamos também alguns exemplos para vocês entenderem o seguinte, tá? Olha só esse paciente, ó, como ele tem um sinal de uma sobrecarga aqui, passando por esse trajeto aqui, ó, passando pela região do peitoral, passando pela região intercostal. Esse outro paciente, a mesma coisa, tem uma sobrecarga de escaleno do lado direito muito maior que o lado esquerdo. Isso vai repercutir pela região do deltoide, pela região da fossa supraclavicular, passando aqui na região external. Percebam que eu estou visualizando esse trajeto que eu acabei de mostrar a anatomia dele. Aqui desse lado, ó, a mesma coisa do lado direito. Esse paciente aqui é o mesmo paciente que esse, porém é uma foto muito mais direcionada, mais focada na região do pescoço, beleza? E aqui nós trouxemos também para vocês a linha lateral. Então, a linha lateral, né, o meridiano miofacial lateral, na medicina chinesa, todo esse trajeto é há uma descrição do meridiano da vesícula biliar. Então, percebam,
eu tenho a união desde a região cervical, mesma coisa, ó, base de crânio passando pela região cervical. Então, olha aqui, ó, base de crânio passando pela região cervical, passando pela região intercostal, passando aqui pela região lateral da perna, no trajeto do trato iliotibial e finalizando na região do fibular, passando ali pela cabeça da fíbula. E a mesma descrição que nós temos aqui dos pontos, os pontos que são descritos, principais aqui da vesícula biliar, que correspondem aos pontos também de acupuntura. Então, exemplo aqui, ó, VB34, VB33, VB é vesícula biliar, beleza? E olha só essa imagem que interessante, né? Então, percebam que tanto a região cervical, ela tem uma hiperradiação maior aqui à direita comparado com o lado esquerdo, apesar de nessa imagem não dá para a gente definir muito bem através dessa imagem, mas observem a região do deltoide, olha como é diferente. Observe a região lateral do tórax, como eu tenho uma área muito mais hiperradiante aqui à direita comparado com o lado esquerdo. A mesma coisa eu tenho na região da coxa, passando pelo trato iliotibial e finalizando aqui no fibular. Então, toda a linha lateral desse paciente, ela está muito programada. E aí vem aquele velho e bom questionamento, né? Tá, André, beleza. Eu vou ter uma única linha sobrecarregada? Não. Você pode ter uma, você pode ter duas, você pode ter 3 linhas hiperprogramadas, só que uma delas vai ficar muito mais nítida a sua visualização. Uma delas vai ficar muito mais visível na termografia, beleza? Vamos lá agora, ó, para uma linha espiral. A linha espiral é bem interessante porque a gente acha, pô, mas eu nunca vi essa linha, nunca ouvi falar dessa descrição. A linha espiral, ela vai começar lá na região posterior, ela vai passar pela região lateral do tórax, ela vai cruzar na linha do umbigo, né, na altura de L3, mais ou menos, ela vai passar na região do quadril e ela vai finalizar aqui no pé. Então, quero que vocês entendam que essa linha é como se ela estivesse abraçando a gente. Então, ela vai sair lá, ela vai abraçar a gente pela região do arcabouço torácico, chega no quadril, essa linha vai cruzar e essa linha vai descer até o pé. E aí, olha só que interessante essa imagem. Esse menino, ele é um atleta, ele é um corredor de prova de 5 quilômetros, tá? Então, quero que vocês observem essa região, como, ó, eu tenho uma hiperradiação, olha aqui na região anterior à direita, tá? Na região anterior à direita. Como ela cruza, percebam aqui, ó, a região posterior, a região mais lateral aqui à esquerda, com sinal de hiperprogramação. Acho que tem até mais uma imagem dele. Aqui, ó, beleza. Então, mesma coisa, ó, eu tenho esse trajeto aqui, ela vai, né, sair daqui de trás, ela vai passar anterior. Então, olha aqui, ó, ela vai cruzar, e a hora que cruza, ó, a gente tem esse sinal também de sobrecarga na região posterior. Essa é a vista posterior de toda essa conexão da linha espiral. Interessante, né, foi que esse caso aqui desse menino, ele já tinha passado, assim, por diversos tratamentos, por diversas avaliações. Eles orientaram uma palmilha, porque ele tinha fascites plantar constante, então foi orientado ao uso de palmilha. Ele foi orientado a fazer ondas de choque na região do pé para tratar essa fascite, e tudo que ele estimulava tinha recidiva, né? E aí nós começamos a colher a história, entender exatamente como que ele estava fazendo o treinamento dele, e ele só corria de um lado da pista. Então olha que louco, né? Ele sempre sobrecarregava um lado comparado com o outro, porque ele só fazia um sentido. Então imagina, todos os treinos que ele fazia na semana era para um único sentido. O corpo dele foi se inclinando, uma linha foi ficando mais sobrecarregada que a outra. O corpo é muito inteligente e vai querer o menos gasto energético possível, e ele hiperprogramou esse trilho anatômico. Tratamento desse menino, tá? Tratamento desse menino. Tira essa palmilha, corra do outro lado. Tirou a palmilha, começou a correr do outro lado. Fizemos a desprogramação desse trilho. O garoto zerou em 4, 5 sessões de atendimento. Nessa linha espiral também, ó, olha só que bacana, né? Que você tem uma hiperradiação à esquerda com presença aqui de hotspots, né? A gente encontra como áreas quentes, presença de pontos miofaciais.
Mas olha esse trajeto, ó. Olha esse trajeto. Então ele pode ter uma linha espiral hiperprogramada, como nesse caso? Pode. Olha por onde passa aqui, ó, saindo da base do crânio à direita, vindo em direção à região escapular aqui, ó, borda medial de escápula, ângulo inferior, e se projetando para a região anterior. Então percebam que ele tem essa estrutura aqui, essa anatomia, muito claramente aqui visualizada pela termografia. Óbvio, né, ele pode ter também, olha aqui, ó, eu tenho uma hiperradiação nessa região também, ó, deltoide vem para cá, aqui também tem, descendo para a coluna. Então, não é uma única linha exclusiva, pessoal, nós temos várias linhas que podem ficar com essa hiperprogramação. Dei o exemplo para vocês do esporte pelo seguinte, né, nesse caso, nós temos aqui, ó, uma linha superficial anterior, ela está como alongada, uma linha posterior do membro superior, ela sustenta esse braço aqui, ó, o braço dessa bailarina aqui à direita. A linha superficial anterior do membro superior, ela é estendida a partir, ó, da região do peitoral até o arco, então, ó, a sobrecarga dessa linha. E nós temos uma linha lateral que é comprimida no tronco e seu complemento ele é inversamente aberto. Essa é uma descrição para você ver que nessa posição nós temos ali 4 linhas atuando. E olha que bacana, tá? E olha que bacana, né, reproduzindo isso com a termografia. Então nós vemos aqui, existe uma ativação maior, por exemplo, dessa musculatura oblíqua de abdômen do lado esquerdo maior que a direita. Nós temos um adutor, olha só, um adutor mais solicitado, mais hiperprogramado do lado direito comparado com o lado esquerdo. Então você consegue, de novo, você consegue estimular o seu paciente em determinadas posturas, você consegue estimular seu paciente para provocar o movimento e ver se tem algum aumento de temperatura, alguma hiperradiação. Então tem que entender o gesto, tem que entender quais linhas poderão ficar com essa hiperprogramação, beleza? Aqui nós demos também um outro exemplo, né, que eu falei para vocês com relação aos músicos, né? Então, se vocês observarem, né, essa linha, ela vai ter, por exemplo, uma maior tensão, então toda a região do trapézio, a região do deltoide, a região, então as linhas superficiais, as linhas profundas aqui de membro superior, elas ficarão com uma hiperprogramação, esse é um exemplo. Aqui nós temos a mesma coisa, ó, essas linhas, ó, olha aqui, ó, linha profunda posterior, ó, linha profunda posterior do membro superior, e aqui é uma linha superficial posterior do membro superior. Então percebam que esses exemplos, eles foram tirados também do livro do Tomás Meyers, né, porque deixa muito claro, né, como que a gente consegue fazer esse tipo de avaliação, como a gente consegue fazer esse tipo de abordagem, beleza? Então, pessoal, recado para vocês, tá? Não há como a gente olhar única e exclusivamente para as cadeias fisiológicas. Não há como a gente olhar única e exclusivamente para os trilhos anatômicos. Eu tenho que entender um contexto. Então, a paciente que fez uma laparotomia exploradora, ela já teve uma estimulação e uma hiperprogramação da cadeia fisiológica de flexão, porque ela passa na região anterior do abdômen, assim como ela teve uma hiperprogramação de todo o trilho anterior. Então, aprofundam, né, os estudos no paciente de vocês com relação a qual ou quais estruturas elas estarão com uma maior sobrecarga. E aí sim, você vai traçar a sua conduta de acordo, né, com o que for prioridade nessa primeira avaliação, nesse primeiro momento, até que você consiga aí chegar na causa exata da dor do seu paciente, beleza? Então, estudem trilhos anatômicos, é bem bacana. Vocês vão, acho que vai clarear muita coisa para quem trabalha com as técnicas regenerativas. Muitas vezes, com alguns pontos de aplicação de terapia neural, por exemplo, você consegue fazer essa desprogramação desses trilhos, beleza? Então, é isso aí. Vou ficando por aqui nessa aula. Nos vemos na próxima aula. Então, bons estudos e um grande abraço.